O Marco Marinho, ele é professor titular de língua portuguesa do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, Cefet, e ele também é doutor em língua portuguesa pela UFRJ. Professor Marco Marinho, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Cultura Brasileira, ao Farol Brasil. Muito obrigada por atender meu convite e vir aqui para a gente conversar um pouco sobre alguns assuntos que envolvem língua portuguesa, linguagem, linguística. Aliás, já começo, inclusive, a partir dessa pergunta, né? Essa diferença de linguagem e linguística, já lanço aqui para você, para a gente começar, até algumas explicações que eu separei aqui para você poder nos ajudar a entender, e aí a gente adentrar nas questões polêmicas, como a gente estava conversando nesses últimos dias. Olá, Thalita, boa noite. Fico honrado aí pelo convite, pela participação no programa, né? Sempre bom discutir as questões relativas à linguagem. Sobretudo, eu acho interessante também num programa cujo título é Cultura Brasileira, que é algo com que trabalhamos a todo instante, né? Sobretudo nós que somos estudiosos dessa área da linguagem, tá? Então, sobre essa primeira questão, né, a linguística ela é uma ciência da linguagem, né? Ela é a ciência da linguagem, ela vai justamente fazer os estudos da linguagem, e aí ela tem vários ramos, né, que quando você pensa em linguística é uma coisa muito plural, mas ela parte sempre do método científico, né? É algo que você vai investigar um determinado fenômeno, e você vai juntar um corpus relativo à análise, ao que você está investigando, você vai desenvolver um método, você vai ter resultados que corroboram ou não as suas expectativas sobre aquilo que você pensou, né? Então, a linguística é a ciência que justamente vai estudar a linguagem, né, que é uma maneira mais ampla. O principal veículo da linguagem é a língua que falamos, né, e a linguística vai se debruçar, sobretudo, sobre esse aspecto da linguagem que é a língua, né? Que você poderia conceber, pensar em outros tipos de linguagem, né, como uma linguagem, a linguagem de símbolos, por exemplo, né, que vai uma área que a semiótica que vai estudar isso de uma forma mais detida, né? Mas a linguística ela vai estudar a linguagem, mas só que pelo viés aí da língua, desenvolvendo esse método científico. Aí temos várias áreas dentro da linguística, né? A própria fonologia, a própria morfologia. Existe uma área mais voltada à sociolinguística, que é uma área que talvez seja a área que vamos nos fundamentar mais aqui para essas questões mais centrais de hoje, né, de todas essas discussões, né? É a área mais pertinente. Pois é, eu, inclusive, quando a gente conversou, né, professor, e aí também é uma outra questão que eu gostaria que você pudesse nos ajudar a entender. Você falou que o seu estudo ele se concentra, né? Ele tem esse recorte, que é o estudo da morfologia do português. Eu queria que você pudesse explicar para a gente exatamente isso e como se dão essas convenções assim para a construção da língua, né? Do que a gente entende, inclusive, como língua culta, e como isso se dá a partir de decisões que são feitas mesmo, acho que ao longo de um processo histórico, enfim. Mas explica para a gente o que é esse estudo especificamente que você se debruçou a fazer na tua pesquisa. Sim, então, a morfologia, né, é uma área da linguística que ela vai estudar justamente a composição de cada uma das palavras, como as palavras são formadas, tá? Então, em geral, assim, num nível de educação básica, né, as pessoas aprendem sobre sufixos, sobre prefixos, sobre desinência de gênero, sobre desinência de número, o verbo, né, que tem aquela desinência modo temporal, desinência número pessoal. Então, são cada uma dessas composições, assim, de uma maneira assim, bem tradicional. Se eu tenho uma palavra como sorveteiro,
né? O sorveteiro é uma palavra que é o que designa um profissional, formado a partir de uma base que é sorvete, de um sufixo que é o eiro, tá? Sendo que esse final do eiro, esse o, né, ele pode fazer uma marcação, ele faz uma marcação de gênero, porque teria uma versão, nesse caso, uma versão feminina para a palavra. Um verbo, por exemplo, se a gente pensar que ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas um verbo como amávamos, né, você tem ali um radical, que é a base do verbo, que é o AM, né? Teria uma vogal temática, que é esse azinho, que designa aquilo que aprendemos lá na escola básica como a primeira conjugação, né? Os verbos que terminam em AR, a segunda dos verbos em ER, a terceira do IR. Tem o vá, que é uma desinência que ela vai designar, que se chama desinência modo temporal, que ela vai designar justamente que aquele verbo está num tempo gramatical chamado pretérito imperfeito, e temos o mois, que é uma desinência que vai marcar justamente o plural, né? Porque o mois ele vai ser ligado à pessoa, a primeira pessoa do plural, que é o nós, tá? Vai envolver aí mais de um. Isso de um ponto de vista mais tradicional. Agora, num ponto de vista, quando nós avançamos nos estudos da linguagem, né, isso já no nível de mestrado, de doutorado, aí as pesquisas são um pouquinho diferentes, obviamente com uma profundidade maior, em que se identifica produtividade, né? A produtividade seria se o falante ele forma novas palavras com determinada regra de formação de palavras, né? Como eu te falei de uma palavra com eiro, né? Como sorveteiro. O que é um sorveteiro? Um sorveteiro é um profissional, mas será que o sufixo eiro ele só designa profissionais, né? São questões. O sufixo eiro não designa profissionais. Você pode pensar numa palavra como cajueiro, que cajueiro seria uma árvore, né? Um arbusto. Mas você também pode pensar no fofoqueiro, que não é um profissional e nem é uma árvore, né? É algo que nós chamamos de um agente habitual, né? Aquele que habitualmente faz muita fofoca. Tá? Então, são significados distintos, né? Isso eu até usei quando eu fiz o mestrado, na minha dissertação de mestrado, eu estudei justamente produtividade desses sufixos, né? Desse sufixo em específico do sufixo eiro. Ou seja, em que acepções, em quais desses significados os falantes as palavras, né? Do ponto de vista da língua falada, isso não tem nada a ver com uma gramática normativa, né? A linguística estuda essa língua falada, né? Pelas pessoas, é aí que se desenvolve a ciência da linguagem, a ciência que a linguística examina. No doutorado eu continuei com essas pesquisas concentradas no sufixo dor e no sufixo NTR, de, por exemplo, administrador e de feirante, né? Administrador e feirante, também identificando questões de produtividade, só que tentando desenvolver um método histórico, né? Por quê? Porque esses sufixos, eles têm significados diferentes, como eiro, como esses que eu citei a respeito do eiro. O dor também tem um agente profissional, como um administrador, mas ele também pode ter um instrumento, como um liquidificador, né? Então, existem alguns significados, e aí eu fiz um estudo de como esses significados foram sendo, ao longo da história, agregados a esses sufixos. Tá? É uma pesquisa profunda que envolve método comparativo, né, entre as diversas línguas que se derivaram do latim, exames de diversos textos clássicos para pesquisar esses significados, né? Remonta, vai ter a antiguidade, lá, ler Eneida do Virgílio em latim, para chegar a essas conclusões. Então, foi um desenvolvimento de um método para esse sufixo, para nós entendermos como esses significados aí surgiram, né? Aí foi um método aplicado a ele, mas foi algo bastante interessante e relevante para quem faz pesquisa histórica, porque o método pode ser aplicado para qualquer outro sufixo e qualquer outro pesquisador que venha a se interessar pela área de morfologia, né, histórica, pode recorrer, que é uma ferramenta boa.
né? Ou seja, a língua, enfim, acho que é quase senso comum isso que talvez eu vou trazer aqui, mas é importante, de repente, até para poder ouvi-lo. Mas a língua, ela se dá no seu processo histórico, né, professora? Ela é construída e ela é arranjada, convencionada a partir dos seus processos históricos. Portanto, ela é relacional. Ela tem a ver justamente com aquele contexto. E aí estou falando tudo isso para esse entendimento de que ela não é fixa. Ou seja, se hoje existe um. Aí é uma das minhas perguntas para você, professor. Se hoje existe um jeito certo de falar, esse jeito certo amanhã já não é mais certo, porque ele mudou. Exatamente. Né? E aí eu queria muito te ouvir nesse sentido, porque me parece que um dos grandes debates, aí, depois eu vou entrar na questão do pronome neutro, mas assim, em geral, o que me parece é que quando a gente vai para uma discussão, e discussões dentro do senso comum, né, não entre os pares, entre os acadêmicos da língua portuguesa, mas entre os pares é justamente essa ideia de que o que é falar certo ou escrever certo, e falar errado e escrever errado. E aí o que se tem não, porque a língua tem um jeito de falar, que inclusive é o que nos traz unidade, que tem esses argumentos, mas também tem aquela opinião de que, olha, a língua ela é viva, ela é constante, ela é isso, ela está em movimento, ela não é fixa, ela não. Então, eu queria muito te ouvir como é que você avalia nesse sentido desse debate meio que geral mesmo, quando as pessoas estão ali tentando opinar sobre jeito certo e jeito errado de falar e de escrever. Aliás, a diferença entre a escrita e a fala, porque também tem isso, né, professor? Tem. Exato, bom, é bem pertinente isso, é um tema presente na sociedade, nas discussões, mas quem está fora do meio da linguagem, né, quem não é um estudioso das letras, tende a trazer opiniões, posicionamentos, né, bastante equivocados sobre essa questão. Língua certa, né, e língua errada, é difícil nós concebermos isso, né, a gente tem que modular bem essa forma. Por quê? A língua está como você já observou, né, a língua está numa constante transformação. O que se convenciona hoje como sendo uma norma, né, uma norma linguística, ela é necessária. Então, essa norma de gramática que existe, que é aquilo que, em geral, as pessoas dizem ser, né, ou qualificam como, esse é o correto de uma língua, é pertinente, precisa existir como uma força de identidade, de uma certa identidade da língua. Você pode pensar uma coisa muito simples, né? Um estrangeiro tentando aprender português, ele precisa ter um referencial, né? Essa norma, ela pode servir como referencial, né? Uma certa, entre aspas, carteira de identidade dessa língua, tá? Mas o que acabou acontecendo por várias décadas no ensino de língua portuguesa foi uma visão muito equivocada de que tudo que estivesse fora dessa norma seria um equívoco, seria algo que não é português, algo que desqualifica quem fala, né? Então, há um preconceito linguístico enorme em relação a isso. A língua não é algo, né, porque as pessoas acabam com essa questão da norma tentando imputar à língua um caráter de homogeneidade que ela não tem. Né? A língua, ela tem variações. Tu fala a língua portuguesa, qualquer língua que você imaginar. É uma propriedade das línguas naturais ser heterogênea. Tá? Todas elas são heterogêneas, todas elas têm variações. Tá? Então, o português pode ser. Você pode falar nada de croata, mas você já sabe que o croata ele fala, a língua dele tem variação também. Então, o português ele tem a sua heterogeneidade. Ele tem heterogeneidade em nível regional, isso aí todo mundo
consegue perceber isso, que o carioca fala de um jeito, o paulista fala de outro, o baiano fala de outro, ou até mesmo dentro de um próprio estado, você vê diferenças, né, de fala. Aqui no Rio de Janeiro, né, na região metropolitana, por exemplo, nós falamos esse S, que a gente chama S em travamento de sílaba, esse S que ocupa a terceira posição da sílaba, como na palavra Vasco, né? Você tem o Vais, e esse S nós pronunciamos dessa maneira mais chiada aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente fala um sh, né? Com a língua dessa forma. Agora, se nós formos mais ao norte, noroeste do nosso estado, você já começa a ouvir um Vasco, né? Tem essa diferença. Então, é uma diferença de local, isso já marca uma heterogeneidade, né? Existe uma heterogeneidade também, que é a heterogeneidade que envolve toda essa questão de preconceito linguístico, que é a heterogeneidade que a gente chama de astrática, que é a de escolaridade, né, que está envolvida com a escolaridade, né, que é aquele falante que diz nós vai, né, enquanto a norma diz, prescreve o nós vamos. Tá? Então existe heterogeneidade, essas heterogeneidades individuais. E se nós pensarmos dentro de nós mesmos, no nível do próprio indivíduo, existe uma heterogeneidade também, porque nós não vamos manter um mesmo grau de formalidade a todo instante durante o dia. Nas minhas aulas, ou eu, nesse momento aqui com você, eu estou tentando ser mais formal possível, mas quando eu desligar aqui, quando acabar aqui o nosso encontro, eu já vou falar de uma maneira mais solta, mais informal aqui com a minha esposa, com o meu filho, e vai ser dessa forma. Então, existe heterogeneidade em todos os níveis. A questão é, onde existe heterogeneidade, existe preconceito. Né? Se há heterogeneidade em relação à cor, as pessoas não têm a mesma cor. Então, existe juízo de valor em relação a isso. Existe preconceito racial. As pessoas não têm a mesma orientação sexual. Então, se concebem uma heterossexualidade, por exemplo, como um padrão, como uma norma, e tudo que foge disso é alvo de preconceito. E em língua não é diferente. Né? Em língua não é diferente. Tudo que foge dessa norma, né, cunhada, elaborada, é visto de uma maneira pejorativa. Mas, do ponto de vista linguístico, existem algumas hipocrisias, né, em quem defende isso, né, que eu vou explicar por quê. Mas você já ouviu falar assim, no caso específico do português, o português, para você ter uma ideia, as pessoas podem constatar isso também. Não existe uma pessoa que fale aquele português das gramáticas. Você acha que existe uma pessoa que fala exatamente todas aquelas centenas de regras? Não existe uma pessoa que fala aquelas centenas de regras. Tá? Então, em aulas de linguística, né, se fala muito isso, que essa gramática tradicional, essa norma tradicional, esse referencial, ela, por um certo ponto de vista, ela é abstrata, porque ela não é realizada efetivamente por nenhum falante, sobretudo aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, né, acho que você mencionou anteriormente, acho que você começou a fazer uma pergunta sobre como essa norma é feita. Ora, para você ter uma ideia, a norma que nós utilizamos hoje no português brasileiro, essas regras de gramática que os alunos da educação básica estudam, elas são baseadas num português falado no século XIX pelos escritores clássicos. Tá? Então, todas aquelas regras que você encontra lá hoje foram retiradas dessa época. Então, pense só, se é um português, se essa norma ela foi feita no século XIX com base em escritos de literatura de autores mais clássicos, olha como ela está afastada daquilo que efetivamente nós falamos hoje. Tá? E mais, ela foi feita com a obra desses escritores, sobretudo de escritores portugueses. Tá? Então, o português brasileiro e o português de Portugal já tem um certo distanciamento, ele já tem uma certa diferença.
Tá? Então, nós estamos aqui no Brasil, afastados desse português de Portugal, desse português europeu. Naturalmente, existe uma diferença aí. E mais, nós estamos afastados também no tempo, porque é uma gramática, de novo, do século XIX. Nós estamos hoje no século XXI, no ano 2025. Então, é natural que hoje ninguém aqui no Brasil fale um português de gramática, porque acabou sendo algo irreal em função disso, tá? Então, mas essa norma acaba por ser muito conservadora, né? Até acaba sendo também uma espécie de jogo de poder, né? Para manter aqui o conhecimento com povo mais letrado, mais elitizado, isso daí também existe. Mas essa questão, né, como existe um preconceito, existe a heterogeneidade, a linguística examina isso cientificamente também. Professor, Oi. deixa eu te perguntar, você já mencionou, acho que de alguma forma, mas eu gostaria que você pudesse explicar para a gente o que é preconceito linguístico e qual a origem ou as origens de preconceito linguístico, considerando a nossa realidade aqui de Brasil, um país de dimensões continentais, que falamos muito, de maneira muito diversa, né? E eu queria que você pudesse falar um pouco para nós sobre essa questão, porque o preconceito linguístico ele é, né, um tema dentro do português, né? Assim, até um tema de estudos mesmo, dadas as nossas relações e os nossos preconceitos de região para região, por exemplo. Quais as origens dessa construção dos preconceitos linguísticos que nós temos, pensando na nossa realidade, professor? Sim, é um conceito mais a origem, né? Ela é mais explicada pela questão de elitização mesmo, de uma suposta elitização. Eu vou te falar assim por meio de um exemplo, né? Tem aulas de preconceito linguístico. Eu começo fazendo uma reflexão sobre até que ponto a fala de uma pessoa não escolarizada é diferente da fala de uma pessoa escolarizada. Tá? Aí, eu recorro a uma gravação, a um corpus da Universidade Federal da Paraíba, gravação, né, de uma mulher paraibana de baixa escolaridade. Essa mulher paraibana começa dizendo o seguinte: tem dois meninos aqui que não presta não. Tem dois meninos aqui que não presta não. Tá? Então, veja só. Nessa pequena fala, eu peço para eles, efetivamente, até que ponto é diferente da nossa fala de pessoas mais escolarizadas? Ora, eles logo apontam o quê? Dois meninos. Olha, dois meninos é uma realização de fato feita por pessoas não escolarizadas. Pessoas com um grau de escolarização maior dificilmente vão dizer algo como dois meninos. Então, ok, essa é uma diferença, marca uma heterogeneidade e é marcado com preconceito linguístico. Tá, olha só, a marcação de preconceito linguístico aí, ela ocorre porque as pessoas, né, acabam sentindo diferente. Quem fala isso é uma pessoa que não estudou, é uma pessoa pobre. Tá? Só que você vai analisando mais profundamente esse fragmento e aí você vai observar. Quase ninguém percebe. Tem dois meninos aqui que não presta não. Então tem um num aí que não presta não. Percebe que não presta não. Esse num não é o num de em um, de uma contração de em um lugar, né? Num lugar. Não é isso. Esse num, na verdade, é um não. É um não, tá? Só que, curiosamente, as pessoas não percebem e esse num é marcado como um não preconceito, digamos assim. Não existe preconceito sobre essa forma. Por que não existe preconceito em relação a essa forma? É um desvio da mesma maneira que dois meninos é um desvio.
É contra, não é gramatical da mesma maneira. Mas por que um recebe a marca de preconceito e outro não recebe a marca de preconceito? Porque o num é um tipo de realização que até pessoas com alto grau de escolarização reproduzem. Né? Todo mundo fala num. Né? Você pode jurar que não fala não, você fala num. Né? E, curiosamente, né, ela começa a frase também com tem 2 meninos. Pouca gente nota o tem. Mas as gramáticas, houve até uma certa flexibilização nos últimos tempos quanto a isso, mas as gramáticas também vão dizer o quê? Ora, esse tem está usado incorretamente, porque ele está sendo usado no lugar do verbo haver. Deveria ser há 2 meninos aqui que não prestam, não. Mas pouca gente percebe. E por que pouca gente percebe novamente? Porque é uma realização que já está, inclusive, na fala de pessoas com alto grau de escolarização. Então, existem vários desvios, existem várias formas, vários fenômenos de variação na língua, e nem todos são marcados com preconceito. Aqueles que são marcados por preconceito são aqueles efetivamente realizados por pessoas mais humildes, pessoas mais pobres. Tá? Então, eu procuro, até numa aula de variação linguística, começar justamente por essa frase, por essa análise, para já causar esse impacto, né? Para mostrar, olha só, nós que temos um grau de escolarização maior, não falamos tão diferente dessa pessoa. Tá? E se você for analisar, né, existem alguns argumentos mais científicos, né, contra essa questão do preconceito, que mostra como essa questão do preconceito linguístico não repousa em menor fundamento. Pensar, por exemplo, de uma maneira histórica. Né? Historicamente, a gente tem uma máxima na linguística que diz o seguinte, olha, o errado de hoje pode ser o correto de amanhã. Nossa língua, ela foi originada do latim. Para vocês terem uma ideia, existe um conjunto de palavras em latim padrão, né, com R no encontro consonantal, como brando, né, seria escravo, né, então tem o CR do escravo, tem o BR do brando, só que em latim padrão, olha só que curioso, em latim padrão, o que era prescrito pelas gramáticas não era dessa forma, era blando, era escravo, tá? Com L. Só que as pessoas iletradas, as pessoas que tinham pouca escolarização, digamos assim, né, para aquela época, né, elas não falavam blando, elas não falavam escravo, elas falavam brando e escravo, e sofriam preconceito linguístico por causa disso. Né? Existem alguns documentos, né, antigos que mostram essa recomendação, né? Não use isso, use aquilo. Né? Então, essa forma a gente já se mostra na antiguidade que já sofria preconceito linguístico. No entanto, quando nós chegamos aqui ao português, nós temos escravo, nós temos brando. Uma pessoa fala a palavra escravo hoje, fala a palavra brando, não tem percepção de problema nenhum. Mas isso no passado já foi um problema, tá? Então, o português que nós falamos hoje, fatalmente, daqui a 100, 200 anos, ele será diferente, né? E muitas formas que hoje estão em desacordo com essa chamada norma culta, essa gramática, podem se tornar as corretas, inclusive entrar na norma padrão, tá? Então, isso acaba derivando muito desse tipo de questão, né? Então, eu gosto de mostrar essa coisa mais histórica, né? Essa reflexão sobre as nossas diferenças de fala. E professor, mas aí tem também uma questão de território, né? De lugares para lugares, assim. Então, por exemplo, eu moro no Rio já tem alguns anos, mas eu sou lá do interior de São Paulo, sou paulista. E já me ocorreu algumas vezes até de gente me corrigir, chegar a corrigir, assim. Por exemplo, teve uma vez que eu falei, vou pegar minha blusa de frio. Aí a pessoa falou assim, não, aqui não é blusa de frio, aqui é agasalho. Não, minto. Eu falei, vou pegar meu agasalho. Aí a pessoa falou, não, aqui não é agasalho, é casaco.
Enfim, Uhum. né, é dessas coisas, dessas variações Sim. todas. Porque também existe essa construção dessas, digamos, conflitos, dessas tensões, de onde a pessoa vem, e aí no processo do deslocamento, né, da onde a pessoa, da onde ela originou, ou seja, ela foi alfabetizada, ela criou a sua linguagem num determinado lugar, e aí ela se desloca para outro lugar, e nesse outro lugar tem o choque justamente de variações de palavras, o choque da própria pronúncia, né, do sotaque, e existe também as relações tensionadas nesse sentido, né, professor? Até a própria relação, por exemplo, do Nordeste com o Sudeste, que aí também acho que tem uma questão mais até, digamos, sociológica, né, de como a nossa sociedade tá organizada e como existem esses tensionamentos, assim, do jeito que a pessoa fala, de pronúncia, de sotaque, né? Eu venho de um lugar onde é o R retroflexo, né? Fui aprender isso, Isso, R exatamente. retroflexo, coisa do que tem uma origem indígena, mas enfim. Então também tem essa relação, né, professor, da origem da pessoa, do território, enfim, da localidade dela. Existe esse ponto também, né? Sim, sim. A variação é aquela mais próxima do que eu falei inicialmente em relação ao S do Vasco, né? O Vasco, né? Esse regional pode acontecer dentro do próprio estado ou até que é normal, né, nos estados diferentes, e aí vai causar essa tensão aí pelo contraste cultural, digamos assim, de uma região para outra. E é óbvio, né, quando essas pronúncias que, entre aspas, desagradam o outro, elas saem da boca de uma pessoa, ou que regionalmente vem de um estado que não pertence aqui ao Centro-Sul, né? Vem ao Nordeste, do Norte, ou de uma pessoa com pouca escolarização, isso intensifica ainda mais, né? Porque, em geral, as questões estão ligadas por essa ótica. Tá? Sim. Mas não tem um certo e errado, né? Não tem um certo e errado nessas Pois é. questões, né? Eu acho que Não esse é o. tem. Sim. Como pronúncia também, né? Muita gente, puxa, mas é Recife ou é Recife, né? Como que eu devo falar? Né? Não existe um certo para essas questões, não existe uma norma para essas questões de regionalismo, tá? Exato. Hoje mais cedo eu falei Roraima, aí alguém aqui no chat Isso. falou: engraçado que vocês do Sudeste falam Roraima, quando na verdade aqui É, no Norte a gente fala Roraima. Roraima, né? Sim, Pois é, sim. aí tem justamente essas variações. Professor, eu vou ler aqui alguns comentários que foram chegando enquanto a gente conversava, e aí a gente passa para essa grande questão aí, que é a tal da linguagem neutra, né? Que eu quero muito te ouvir nesse Ah, sim. sentido. Bom, aqui, olha só. Aqui é o Bosque do Jatobá está fazendo uma pergunta, aí, professor, inclusive você pode ficar à vontade para me interromper e quiser responder e complementar algum comentário, pode ficar à vontade, professor. Bosque do Jatobá diz, professor, afinal somos todas ou todas? Não, somos todas ou todos pessoas? Pergunta Bosque do Jatobá. Todos nós somos pessoas. É isso. Também aqui a Cristine Silva, a problematização da sufixação como ismo para patologia se tornou uma generalização muito errada. Porque tem isso, né? Realmente se associa que o sufixo ismo é Isso. relacionado à doença, né? O homossexualismo, que é algo que Isso, já exatamente, foi excluído, exatamente, né? exatamente. Bom, e Só, aí ela complementa, sim, mas as mudanças linguísticas também têm regras e acontecem levando em consideração as próprias regras do sistema, para além do social. Mas aí eu te pergunto, professor, bom, as regras elas têm que existir porque também é um jeito de convencionar, né? E aí a partir disso, como você colocou, ela está num lugar, digamos, quase que abstrato, mas ela é um referencial, né, professor? Porque é a partir daquilo que a gente vai aprender a falar, digamos assim. É algo nessa linha?
Assim, eu acho que talvez não esteja falando de uma, não sei se a pessoa está se referindo a uma regra assim, gramatical, de gramática, do que é escrito, que é essa norma mais distante, né? Mas é a regra do próprio falar, né? Porque, de fato, existem, todo esse percurso da mudança, ele vai seguir algumas regras internas, né, dentro da própria língua, que são fenômenos de influência, por exemplo, né? Por exemplo, eu tenho menino, só que você observa que muita gente fala menino, né? Ou seja, essa primeira vogal não pronuncia como e pronuncia como I, né? Puxa, por que justamente algumas pessoas trocam E por I e não trocam E por A, por exemplo? Algo como manino, né? Por que não faz isso? Tem alguma coisa na língua veta isso, tá? Então, tem uma espécie de harmonização, né? Uma coisa um pouco mais aprofundada, né? Vai perder um pouco o foco aqui, mas tem uns fenômenos de harmonização, que um som influencia o outro. Então, como existe um I no Ni, que é a sílaba tônica, ele influencia a vogal anterior, né? Que é a vogal pré-tônica, para ter um I também, tá? Então, são regras que estão dentro da própria língua. Até vou voltar o exemplo tem dois meninos aqui que não presta não, né? Observa que eu falei do num, que é igual a não, mas você observou que ela fala num presta não. O segundo não, ela não troca por num. É uma regra que está interna, né? Está na nossa mente, não está escrita em lugar nenhum. Mas até naquilo que as pessoas dizem que é um falar errado, existe uma regra. Porque, veja, qual é a regra que existe aí? Você, o falante do português, ele não consegue trocar não por num quando essa palavra aparece depois do verbo da oração. Então você consegue falar perfeitamente num estudo, num falo, mas você não consegue dizer estudo num, falo num. Ninguém fala dessa forma. É regra mental. Né? Então, são regras dentro do próprio sistema. Talvez sejam esses tipos de regra que ela esteja se referindo. Tá? São mais complexos, são dos estudos linguísticos. Aí, cada área, sintaxe, vai ter suas regras de influência. Né? São diversas. Sim. Bom, vamos lá, olha só, eu vou ler então a notícia aqui, que é o que suscitou inclusive o debate aqui, a conversa, que tem a ver justamente com essa questão aqui da semana passada. Então, na última segunda-feira, dia 17, na segunda-feira passada, na verdade, né, o presidente Lula sancionou essa lei que proíbe a utilização de linguagem neutra por órgãos e entidades da administração pública nas esferas federal, estadual e municipal. Ela foi também assinada a legislação pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, pela ministra da Gestão e Inovação, a Esté Dweck, e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, que agora não é mais advogado da Geral da União, porque Isso, foi foi indicado indicado, pelo né? Supremo. Exato, né? Já não está mais no cargo. Bom, a lei, segundo aqui, diz o seguinte, que faz parte da Política Nacional de Linguagem Simples, cujo principal objetivo é garantir que os cidadãos consigam encontrar, entender e utilizar informações oficiais sem a necessidade de intermediários, além de reduzir custos administrativos relacionados a retrabalho e tempo dedicado a atividades de atendimento. Essa nova diretriz, ela orienta que órgãos públicos priorizem frases curtas, em ordem direta, com voz ativa, utilizando palavras comuns, evitando jargões e estrangeirismos. Além disso, o documento destaca que não devem ser utilizadas formas de flexão de gênero ou número que estejam fora das regras da língua portuguesa, como elo, delo, ile, dile e todes. A lei determina que cada poder, para cada esfera de governo, estabeleça diretrizes complementares, fluxos e ferramentas necessárias para implementar a nova política. O texto entra em vigor imediatamente, inclui a revisão nos portais, nos documentos oficiais já publicados. E aí, professor,
Tô lendo tudo isso porque essa notícia ela suscitou um debate que já está colocado já tem alguns anos, inclusive, né, sobre essa questão da utilização da linguagem neutra, o todas, todas e todes, elo, enfim. E aí passo a te perguntar, primeiro, qual que é a sua opinião sobre isso? Porque eu sei que essa é uma questão que ela é polêmica, ela suscita bastante discussão, ela tem quem defenda a linguagem neutra como uma forma de democratização, uma forma de você contemplar todas as existências, né, que tem justamente a ver com as políticas, as reivindicações levantadas pelo grupo LGBTQIAPN+. Tem aqueles e aquelas que me parece, não sei, né? Aí te passo a palavra, professor, que são até mais conservadores, que falam, não, a norma correta é todas e todos. E se há o agrupamento de homem e mulher, é todos, que tem essa relação com o masculino, que essa coisa de todes é uma forma, enfim, aí a gente entra para o âmbito político, da discussão política, que isso acaba sendo divisionista, acaba virando uma espécie de espantalho, que as pessoas acabam se debruçando mais sobre a forma do que ao conteúdo, dentro do campo da disputa política, né, nesse sentido. Mas aí eu queria muito te ouvir, até assim, primeiro a sua avaliação sobre essa questão da linguagem neutra e também como que isso é discutido na academia, assim, como que linguistas, doutores em língua portuguesa têm olhado para essa questão da linguagem neutra, porque ao fim e ao cabo isso é uma reivindicação que vem de um contexto social, né, de um momento que nós estamos vivendo agora aqui. Então, eu queria muito te ouvir, professor, como é que você observa essa questão e também sobre esse fato em si, dessa proibição, vejam, não é proibição assim que não pode mais falar, viu, gente? Pode falar, que é só especificamente na questão oficial, né, pelos servidores públicos em todas as esferas. Thalita, assim, primeiro acho que a gente tem que destacar também que recente, por ocasião dessa lei da clareza da comunicação, acabaram fazendo uso muito político dela, né? Na verdade, a gente observa facilmente que a oposição quis deixar o governo em maus lençóis, como se diz, porque existe toda a oposição atualmente, ela fala muito sobre essa tal ideologia de gênero, né, que sustenta que isso existe, né, que efetivamente as escolas estão eivadas, né, desses professores, né, que querem transformar os alunos, todos os alunos em LGBTQIA+, que quando isso é algo absolutamente irreal. Né? Você observa até que a postura da própria imprensa, né, destacar manchetes como essa que estava aí no seu destaque, ou eu também vi outras no mesmo sentido aqui: Lula sanciona a lei que proíbe o uso de linguagem neutra pelos governos, ou Lula proíbe linguagem neutra na administração pública em todo o país. Ou seja, as manchetes foram todas nesse tom, né? Quando, na verdade, né, a questão não foi exatamente essa, a origem da questão não foi exatamente essa. A lei da clareza da comunicação é uma lei, inicialmente, ela é digna, o propósito dela é digna de elogios, é algo louvável, né, que é facilitar o entendimento, né, dos escritos, né, nos diversos níveis de administração, para aquilo que a gente chama do brasileiro médio, para facilitar esse tipo de compreensão. Só que um deputado da oposição, né, um deputado lá de Minas Gerais, ele fez uma proposição desse artigo 5º para, olha, vamos incluir essa proibição da linguagem neutra. Né? Aí, olha só, o presidente, ele precisa tomar uma decisão, é o dilema dele, né? Olha só, se eu veto esse artigo, o que vão dizer? Olha, vão dizer que, olha só, não tá vendo? A esquerda efetivamente apoia uma ideologia de gênero que quer transformar, quer corromper o mundo. Né? Ou
se ele faz o contrário, como ele acabou fazendo, né, de deixar passar o artigo e assinar dessa forma, vai desagradar muitos setores da própria esquerda, né, sobretudo setores da esquerda que estão mais envolvidos com pautas identitárias. Então foi uma maldade, né, bem pensada desse deputado aí Uma casca da de banana, oposição. né, professor? Exatamente. Ele jogou uma casca de banana para o governo. Pois é. Exatamente, foi algo assim que ele fez, né? Que foi do contexto dele foi bem inteligente até, né? Porque ele deixou o governo numa situação difícil, né? Então o propósito inicial não era esse, mas infelizmente isso acabou vindo à imprensa como destacando somente isso. E aquilo que era o propósito real, o propósito que é louvável, ficou de fora, né? Aqui nesse documento, para te dar uma das respostas, né, sobre essa linguagem da clareza da comunicação, há recomendação de alguns procedimentos, né, como usar frases mais curtas, esclarecer o significado de siglas, né, procurar evitar o uso de substantivos mais abstratos, preferir o uso de voz ativa e não de voz passiva, né? Tem uma série de recomendações. Então, o propósito é louvável, né? Mas a Associação Brasileira de Linguística, né, que a gente fala como Abralim, né? Inclusive ela foi recebida lá no gabinete, teceu críticas à composição desse documento e alguns aspectos, né? Como, por exemplo, puxa, mas por que o uso, a preferência por voz ativa em vez de voz passiva vai facilitar a comunicação? Por que tem que evitar o uso de substantivo abstrato? Né? Porque de onde tiraram isso? A Abralim é uma associação de linguística, é de ciência da linguagem, como eu falei inicialmente. E não tem nenhum estudo científico, nenhum amparo para você dizer que existe um prejuízo da comunicação quando você usa muitos substantivos abstratos ou prefere voz passiva em vez de voz ativa. Então, isso é uma questão, né? A academia atuou também sobre esse documento, fez críticas, mas o documento acabou passando dessa forma. Ele tem um objetivo, como eu disse, muito positivo, muito interessante, mas o seu conteúdo tem alguns prejuízos, né? Fora essa questão, né, da linguagem neutra, que é o centro aqui da discussão, mas tem outros pontos aí, como esses que eu citei, que não tem respaldo científico nenhum, tá? Agora, sobre a questão da linguagem neutra, né, eu queria assim, trazer uma reflexão sobre a partir de 3 cenários. Tá? São 3 cenários, 3 maneiras de analisar. Em cada uma dessas maneiras de analisar, existe, obviamente, um viés de favorável e de contra. Então, o nosso cenário 1 seria o seguinte: ora, vamos esperar que a mudança linguística ocorra na língua falada para finalmente chegar à norma gramatical, às normas escritas. Agora, esse processo é um processo extremamente lento. Como que ocorre uma mudança na linguística, na língua falada? Ela ocorre durante muito tempo em 4 fases. O que ocorre? Existe uma primeira fase em que determinada realização ela existe unicamente e ela é a norma. Existe um segundo momento em que nós vamos passar a ter uma variação. Existe a forma, que é a forma normativa, e existe a forma nova. Só que essa forma normativa ainda é falada bem mais amplamente. Vai chegar um terceiro momento em que a variação vai continuar, só que haverá uma inversão. Aquilo que era a nova, né, a forma nova, ela passa a ser mais falada do que a forma antiga e, inclusive, mais falada também por pessoas com alto grau de escolarização. Que esse é um termômetro que nós temos nesse percurso da mudança. Quando um determinado fenômeno chega na fala das pessoas que tem um alto grau de escolarização, é um fenômeno de mudança bastante avançado. Até que você chega num quarto momento em que você só vai ter a forma que era a inovadora, e ela passa a existir sozinha, e aí, consequentemente, ela acaba entrando, né, facilmente para os manuais de gramática. Se nós pensarmos no exemplo que eu dei do latim,
né? Como se dá essa mudança para nós termos a palavra escravo hoje em dia? Nós teríamos, lá no latim, no primeiro momento, as pessoas que só falavam escravo. Num segundo momento, as pessoas falam preponderantemente escravo, mas algumas já começam a falar escravo. O terceiro momento, as pessoas passam a falar mais escravo que escravo, até ficar só o escravo. Tá? Então, são 4 momentos. Agora, vamos pensar em fenômenos, tá? Vou chegar lá na questão do gênero. Vamos pensar em fenômenos que acontecem hoje, no português contemporâneo. E vamos tentar encaixar nesses momentos. Se nós falássemos, tem muitas pessoas que torcem para o Flamengo, tem outras pessoas que torcem para o Flamengo. Tem algumas pessoas que falam claro, outras pessoas que falam craro. Então tem um fenômeno aí de variação no português contemporâneo. Só que, obviamente, se você for observar, em que parte da mudança, em que fase da mudança está essa variação? Nós diríamos facilmente, olha, essa mudança está na segunda. As pessoas, né, se pensarmos como um todo, há muito mais ocorrência de claro, de Flamengo, do que claro e Flamengo. Tá? Então é uma mudança muito recuada. Você ter a expectativa de que Flamengo virará Flamengo e claro virará claro é algo muito remoto. Tá? Dificilmente isso vai acontecer. Tá? Agora, existem outras mudanças. Né? Vamos pensar, por exemplo, assistir no sentido de ver, presenciar alguma coisa. Alguém assistiu o jogo de futebol. Tá? Mas a norma gramatical diz o quê? Que é assistir ao jogo de futebol. Então, veja, hoje, no nosso português brasileiro contemporâneo, a maioria esmagadora, inclusive as pessoas escolarizadas, fala aquilo que é diferente da norma. A maioria fala assistir o jogo. É o professor de português, é o médico, é o engenheiro, é a jornalista, enfim, todos falam, tá? Daqueles mais humildes àqueles mais letrados, todos falam dessa maneira. Então, é um processo que está numa posição muito avançada de mudança linguística. Mas olha como a norma é conservadora, como as normas gramaticais são conservadoras. Hoje, praticamente, todo mundo fala assim, né? Mas a norma resiste ainda em pôr isso dentro dos manuais. Assim como você pensar um verbo como usufruir. Todo mundo fala o quê? Eu vou usufruir dos meus direitos. O humilde e o letrado, eles falam dessa forma. Mas quando você vai consultar uma gramática, quando você vai consultar um dicionário, a regência do usufruir não é usufruir de alguma coisa, é de usufruir alguma coisa. Então seria usufruir o meu direito. Mas quem fala assim hoje? Praticamente ninguém fala assim hoje. É um processo avançado também. Mas as gramáticas não incorporam isso ainda de maneira nenhuma. Alguns processos já foram flexibilizados, como, por exemplo, eu me referi e eu referi-me. Tá? Brasileiro fala como? Brasileiro fala eu me referi. E referir-me, quem fala é português de Portugal. Mas português brasileiro é dessa maneira que se fala. Tá? Então, é um processo que já é praticamente liquidado, mas que as gramáticas fizeram o quê? As gramáticas substituíram o referir-me, vamos tirar o referir-me e vamos colocar o me referir? Não. Eles mantiveram o pronome me depois do verbo, como sendo correto, mas flexibilizaram o uso de eu me referir. Tá? Mas isso foi muito influenciado por ser uma diferença entre os países, português brasileiro e português de Portugal. Aí isso, né, fez que as pessoas tivessem um pouquinho menos de conservadorismo na hora de fazerem a proposição dessa norma. Então, aí agora, nesse primeiro cenário, quando nós pensamos na questão do gênero neutro, né, ou desse gênero, ou como alguns gostam de dizer, gênero inclusivo dos não binários, as pessoas pensam, olha, vamos pegar o caso clássico, né, do todos e o todes. Tá? Ora, em que fase do percurso variacionista da mudança isso está? Né? É difícil até eu dizer
que está no segundo. Existe a forma todos, existe a forma todes na fala das pessoas, mas e a maioria esmagadora fala todos, tá? Praticamente ninguém fala todos, né? Eu acho que eu olhei rapidamente, mas não sei se é o número real, mas as pessoas se enquadram aí como não binárias, parece que representam 1,2% da população brasileira. É algo muito pequeno. Se não for esse número, mas é algo bem próximo, é algo muito pequeno. Então, é até difícil falar que se enquadra na segunda, né? Então, muita gente analisa por aí, né? Analisa dessa maneira e vai dizer, olha, então eu não sou favorável ao uso do pronome neutro porque não respeita um processo natural de mudança linguística, tá? Dentro desse cenário. Uma outra maneira de ver, um segundo cenário, né? Um segundo cenário, né, que eu vejo bastante isso, as pessoas tentando fazer esse tipo de discussão, é sobre o conceito do gênero em gramática, né? O conceito do gênero em gramática, ele é um gênero gramatical. Ele não tem, ao contrário do que muita gente pensa, do que o leigo pensa, ele não tem nada a ver com sexo, muito menos com orientação sexual. Palavras não têm sexo, palavras não têm orientação sexual. Então, o gênero, ele é uma maneira, é uma categoria, né, gramatical, é uma maneira uma de muitas maneiras de organizar, colocar palavras da língua em caixas, tá? Então, você percebe isso facilmente, né? E existe uma arbitrariedade na inserção desses itens, tá? Se você pensar uma palavra, olha, uma palavra como copo, é uma palavra do gênero gramatical masculino. Evidentemente, uma palavra como copo não tem nenhuma relação com sexo. Uma palavra como prato, tá? Não tem nenhuma relação com sexo. O sol não tem nenhuma relação com sexo. Assim como cadeira, que é do gênero gramatical feminino, não tem nenhuma relação com sexo, né? Não tem nenhum respaldo aí quanto a isso. Então, as pessoas mostram isso. O que causa muita confusão é o fato de ter o gênero ter sido nomeado como masculino e feminino. Se o gênero tivesse sido nomeado como gênero A e gênero B, olha, ao gênero A pertencem palavras como pedra, como cadeira, e o gênero B pertencem palavras como sol, como prato, talvez não tivesse essa confusão de gênero, né, com sexo, né? E aí talvez até mudasse esse tipo de discussão que tem hoje, né, se as nomeações fossem outras, mas essa nomeação realmente acaba causando essa confusão, né? Isso é uma primeira aula, praticamente, da área de morfologia, quando o aluno entra numa graduação de letras. Olha, só não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque muitos alunos, inclusive, entram na letras com esse tipo de confusão, para você ter uma ideia. E até as palavras, né, que se fala muito, que são empregadas nessa questão do gênero, né, ao todos, né? O todos, ele é uma palavra considerada gênero masculino e engloba indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino, né? Se você pensar uma outra palavra assim como a onça é feminino, mas ela engloba indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino. Jacaré é masculino, mas ele envolve indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino. Então, isso é só para mostrar como não tem relação, tá? Gênero, categoria gramatical, e gênero, sexo, né? Isso não é... A questão é que algumas palavras coincidem, né? Eu penso em gata, né? Gata é uma palavra do gênero feminino e realmente representa um indivíduo do sexo feminino. Aí coincide. Mas se você parar, se você fizer uma contagem, né, essa coincidência, essas palavras que possuem o e a como desinência de gênero, elas são minoria frente às outras, tá? Então, esse tipo de consciência aqui que precisamos ter também. Aí as pessoas criticam, né, o todos, né? Eu falei o todos um pouquinho antes da hora, mas o todos. Todos estudaram. Mas o todos, esse masculino, ele já marca tanto que é feminino quanto que é masculino, né? E as pessoas, né, supostamente fazem uma crítica por ele ser uma palavra do gênero gramatical masculino, mas aí outros trazem.
Puxa, e a palavra pessoas? A palavra pessoas, ela é do gênero gramatical feminino, mas ela também engloba indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino. As pessoas no sentido, as pessoas estudaram, as pessoas compareceram, né? Então, é algo amplo também. Então, quando você pensa nessa questão do gênero, né, do gênero em caixas, da arbitrariedade das palavras que entram nessas caixas, fatalmente isso vai servir como um argumento linguístico para pessoas também que demonstram uma antipatia, né, quanto à inclusão do gênero neutro, né, desse gênero inclusivo dos não binários. Tá? Então, o cenário 1 e o cenário 2, eles são bastante desfavoráveis. São análises linguísticas corretas, sólidas, tá? Elas têm realmente fundamento, né? A maneira, né? A categorização delas e no direcionamento dessa questão. Agora, tem o cenário 3. O que é o cenário 3? O cenário 3 vai trazer a reflexão seguinte: o cenário 1 e o cenário 2, eles são cenários que partem de uma língua que é distante dos indivíduos. E a língua, ela só se realiza, obviamente, por meio dos indivíduos, ela só existe por causa dos indivíduos, tá? E a língua, ela tem um uso que é instrumentalizado e a gente não pode perder isso de vista, tá? Ora, a língua, a todo momento, ela é carregada de intenções. Então, por meio da língua, você pode realmente espalhar o amor, você pode espalhar o ódio, você pode espalhar a segregação, você pode transmitir um discurso religioso, enfim. Você pode fazer diversas coisas carregadas de intenção, a língua com o seu uso instrumentalizado, tá? Então, quando você pensa numa língua instrumentalizada, aí você vai pensar, por exemplo, vou roubar um exemplo aqui do professor Marcos Banho, né, que é um professor, um dos maiores linguistas que nós temos hoje, professor da UNB, que representa muito bem até essa área da sociolinguística, em que ele diz, né, ora, se um homem gay diz, eu estou exausta, né, com esse exausta no feminino, olha, nesse momento eu não posso mais pensar, como no cenário 2, no gênero em caixinhas muito distantes do indivíduo e num uso arbitrário, porque ele não está usando essa palavra nesse contexto de uma forma arbitrária. Ele está usando essa palavra nesse contexto para fazer a expressão, para marcar um posicionamento, né? Então não tem como você separar a língua dos indivíduos. A língua, a todo momento, ela vai ser usada com essa finalidade, tá? Então, seria possível, então, esquecer todo esse percurso variacionista da mudança, que é lento, que demora séculos, às vezes, para se processar, e nós conseguirmos incluir na norma algo dessa natureza? Isso já é feito? Isso já foi feito? Então, você tem que pensar isso, né? E se nós examinarmos, né, uma mudança linguística, uma mudança na norma por iniciativa de grupos sociais, né, ou mudanças de pensamentos, nós já temos exemplos disso, né? Vou roubar de novo aqui o Marcos, né, o Marcos Banho de novo, porque ele lembra um caso muito interessante, que é quando eu era criança, lá na primeira parte do ensino fundamental, que eu li aqueles livros infantos juvenis, aí tinha uma autora, né, bastante famosa, que era Maria José Dupré, né, autora de A Ilha Perdida, Éramos Seis, naqueles clássicos da série Vagalume, quase todo mundo Muito já leu bom. alguma, quase todo mundo já leu, né? Então, e a Maria José Dupré, ele lembra que por muito tempo ela não assinava Maria José Dupré, ela assinava Senhora Leandro Dupré, em relação, fazendo uma referência ao marido dela. Né? Então, com toda essa questão, né, dessas décadas, né, de tirar essa invisibilidade da que a mulher tinha, né, isso foi superado, isso mudou. Né? As pessoas passaram a ter uma outra postura, passaram a falar de uma outra forma e não reconhecer a mulher apenas pelo nome do marido. Né? Imagina se você fosse esperar todo o percurso variacionista da mudança.
né, estaríamos falando até hoje o nome das mulheres de acordo com o nome dos seus maridos, como se elas pertencessem, como fossem posse desses homens. Né? Então, isso foi algo que nós já tivemos aqui que mudou. Se vocês lembrarem também, em 2012, a Dilma Rousseff, né, que era então presidente, né, a presidenta da República, ela sancionou uma lei que obrigava os diplomas, né, a trazerem a profissão no gênero feminino, quando se referisse a uma mulher, né, uma formanda, né, uma mulher. Então, os diplomas, a menina fazia biblioteconomia, aí vinha lá no diploma dela que ela era bibliotecário, né, bibliotecário. Então, a partir de 2012, ela mudou isso, tá? Mas olha, não foi um percurso variacionista da mudança, isso daí teve uma intenção, é a língua do indivíduo, foi carregado de uma, né, de uma postura, né, para mudar uma visão extremamente conservadora que já ficou, né, que já, pelo menos que já era para ter ficado há muito tempo distante. O próprio fato, né, da Dilma, na época, ter se... fazia questão, né, do título de presidenta, né, a referência como presidenta. Muita gente naquela época, apesar de que presidenta já era uma palavra... Isso, e era mas, inclusive, né, era uma palavra que já aparecia nos dicionários há muito tempo, tá? Mas ninguém falava... Esposa, teve aquele vídeo, né, professor, da esposa do... Como é que ele chama aquele escritor português, gente? Vou lembrar o nome dele aqui. O que fez ensaio sobre a cegueira. Como que ele chama? Saramago. Então, a esposa do Saramago fez questão de corrigir um jornalista, em algum contexto. Eu me lembro que as pessoas traziam esse vídeo como referência. E ela dizia, é presidenta. E aí ela acho que ela é linguista, enfim, ela é do português, de alguma área, e ela fez uma explicação técnica, a razão pela qual presidenta é uma palavra correta. Sim. Desculpa, professor, não sei se você terminou a sua explicação, porque eu sei que não, você ainda colocou não. preliminares. Vamos lá, vamos finalizar. Então, eu queria só complementar, por favor. Tá. Então houve uma marcação, né, nesse sentido, com esse exemplo, e a gente pode pensar também o contrário, Thalita. Veja que os nossos dicionários, os nossos dicionários, eles já têm hoje uma marcação sexista também. Se você tiver curiosidade, ou quem estiver assistindo tiver curiosidade, né, um dicionário como o WAIS, o dicionário que eu tenho aqui no meu computador, se você for lá pesquisar a palavra gato, o que significa a palavra gato? Aí tá aqui, olha. Gato no WAIS significa pequeno mamífero carnívoro da família dos felídeos. Aí quando você vai pesquisar, o que é a palavra gata? A palavra gata é a fêmea do gato. Tá? Então, olha só, a questão de quem adotou, quem fez o lexicógrafo, né, quando vai fazer o dicionário, é sempre pela visão masculina. Né? Ninguém pensou, por exemplo, por que não pensou, por exemplo, que ninguém pensou quando faz um dicionário em dizer que o gato é o macho da gata? Ninguém fala o contrário, ninguém pensa o contrário. Então, isso passa muito despercebido, ninguém nota isso. Né? Ninguém tem esse tipo de percepção. Então, essas mudanças, essas inserções na língua por meio de iniciativas, né, por meio de pressões, por meio de transformações, elas já existem já há muito tempo. Né? Esses exemplos que eu cito aqui são fantásticos nesse sentido. Então, assim, em resumo, eu acho esse cenário 3, embora o cenário 1 e o cenário 2 sejam cenários linguisticamente muito válidos, mas eu acho que o cenário que tem mais força é esse cenário 3. Né? Traz a dimensão social, né, professor? Traz a dimensão da relação com a língua, porque é como você falou, a língua não é algo que está etérea, né? Que está num lugar distante, ela está aqui no nosso cotidiano, né? Isso, exatamente. Então, ele é um cenário assim, mais real, né? Ora, e não é caso de como jogam, né? Sobretudo como o pessoal da oposição política do atual governo joga hoje, né? Que
implantar com fins eleitoreiros, de que quer implantar um terrorismo, de que uma coisa de que um todes vai substituir, não seria nada disso, né? Mas seria a prescrição de que isso também é uma forma que pode ser aceita, que pode ser empregada por quem quisesse, né? Porque é uma maneira de realmente marcar uma posição, né? Da mesma forma que nós não temos mais uma senhora Leandro Dupré, né, por causa dessas pressões, da mesma forma que presidenta foi popularizado, sobretudo na época da Dilma Rousseff, não teria impedimento nenhum. Mas hoje é difícil, eu acho irreal, né, acontecer, sobretudo por causa do nosso contexto de hoje. Prova cabal disso é o Lula ter, né, aceito o artigo 5º lá do deputado Júlio Amaral lá do PL de Minas Gerais, né, porque ele não quis se envolver na polêmica com medo, provavelmente, de prejuízos financeiros prejuízos eleitoreiros por causa disso. Tá? Sim, exatamente. Assim, eu vou ler aqui os comentários, gente, já vou finalizar aqui também, porque, enfim, já gastamos bastante tempo do professor, mas o professor, assim, só para complementar, eu acho que esse terceiro cenário que você apresenta, e me parece que é aquele que está mais cravado na realidade, o que me faz realmente fazer a pergunta que eu faço sempre quando eu vou fazer, enfim, conversar, discutir, dialogar em relação a essa questão do todes, do pronome neutro. Qual a razão pela qual as pessoas se incomodam? Porque, assim, muitas pessoas, elas trazem a seguinte argumentação: olha, isso não muda nada, isso é uma bandeira levantada pelo movimento woke, uma bandeira levantada por um movimento político que é estadunidense, que é neoliberal e etc., que, como eu disse, né, acaba sendo um espantalho e as pessoas não discutem exatamente o que deveria discutir. Mas aí a pergunta que eu faço sempre, a indagação que eu coloco é: bom, mas se isso não é nada, se isso é irrelevante, se isso se refere, como você já trouxe mesmo, professor, e muitas vezes as pessoas trazem esse argumento, a uma parcela muito minoritária da nossa sociedade, por que as pessoas se incomodam tanto para quem fala todes? Ninguém está batendo na porta de ninguém, está falando: olha, você está sendo obrigado a falar todes, viu? A partir de amanhã, se você não falar todes, você vai sofrer algum castigo. Ninguém está falando isso. Então, o questionamento que eu sempre faço é a razão pela qual as pessoas se incomodam com quem fala todes. Porque não é o certo. Ué, mas essa ideia, né, professor, como você mesmo trouxe aqui, do certo e do errado é algo que acompanha a história da língua. Sim. Não é uma discussão de agora. Olha, você está falando errado, você está falando certo. Então, assim, e aí, aqui é um juízo de valor meu, tá? Eu, Thalita, estou dizendo isso. Me parece que esse incômodo, me parece que essa crítica, quase que um ranço, ela está muito mais relacionada a uma cultura, a um preconceito que é transfóbico, que é LGBTfóbico, do que necessariamente da língua, na minha avaliação. Então, é justamente por ser este grupo social que está levantando essa bandeira e falando: olha, eu quero ser incluída na língua e talvez, através dessa forma de falar, eu me sinta contemplado ou contemplade, eu vou levantar essa bandeira. Então, eu não sei necessariamente se as pessoas estão incomodadas com a questão da variação da língua ou por quem está levantando essa bandeira. Isso é uma avaliação minha, tá? Muito pessoal mesmo, como eu observo, inclusive pelas pessoas que vocalizam esse tipo de crítica, por pessoas que muitas vezes não estão dispostas a olhar nesse sentido, professor. Olha, a língua é um organismo vivo, a gente vai mudar, nós não falamos como falávamos há 30 anos, por exemplo, e é isso. Então, por que você está incomodado com a população LGBT, com o movimento trans, que está querendo falar todes? Nenhuma pessoa trans, nenhum LGBT está obrigando você a falar todes. Agora, se você se incomoda, será que realmente tem a ver com a questão da variação linguística, com o jeito certo ou errado de falar? Ou tem a ver com quem está levantando essa bandeira? Então, não sei, assim, é a minha opinião nesse sentido, sabe, professor? Tem muito mais a ver com a questão mais da nossa sociedade do que com a questão da língua em si, me parece, sabe?
Sim, eu concordo inteiramente. Eu acho que é exatamente isso. É até como eu já até, de uma certa forma, fiz um comentário parecido anteriormente, quando eu falei do porquê o dois menino é alvo de preconceito e o num, no lugar de não é alvo de preconceito. Ah, porque quem fala dois meninos é o pouco escolarizado, é a pessoa mais pobre. Então, pessoa mais pobre tem muita gente. A nossa sociedade hoje tem muita gente com aversão a pessoas mais pobres. Isso é uma coisa que salta aos olhos. Assim como o preconceito contra as diversas orientações sexuais que diferem da heterossexualidade, né, são alvo de preconceito também. Então, sem dúvida nenhuma, não tem nada, não tem nenhuma ligação com o fenômeno de variação em si, com a forma que é considerada certa ou errada. Não é nada disso, realmente quem traz essa fala, né? Quem carrega essa bandeira, é o agente, não tem de fato nenhuma relação com a língua. Também penso assim. Legal. Ó, eu vou ler então os comentários aqui, professor, que foram chegando, porque, como eu disse, esse assunto ali, todo mundo quer comentar, quer falar, e isso é muito bom, porque é uma discussão que a gente sabe que suscita muitas opiniões. A Laila Amaral está dizendo o seguinte: vou aproveitar o assunto e falar sobre um desconforto que sinto quando mencionam o Lula como Lule. Me parece Isso. mirar no alvo errado, mirar no woke. Aí é para tentar colar, né, a cultura woke Isso, claro. Lula, né, isso é muito Isso, quem claro. evoca isso é a extrema direita, a direita, Isso, então, isso. né. É o Lula, a esquerda, ideologia de gênero, né? Eles querem colocar esses rótulos, né? Enfim, da mesma forma que vão pejorativizar o Lula de outras formas, né? Chamando de Nine, por exemplo, pela ausência do dedo. Então eles querem colar esses rótulos, né? Certo. Perfeito. André Silva Mixer também, professor Marcos Banho, é uma referência na área também. Eu sempre falei Bagno, é banho então, né? É banho, é banho. É É banho. banho, é banho. Como eu mencionei, né? É Isso o aí, maior, né? eu Esse aprendi daí agora com você, professor. Eu sempre ele falei Bagno, eu falei: "Gente, não é Bagno", o professor sei. falou: "Banho é banho". Muito Ele é bem. de fato referência fantástica, né? O livro dele, né, bastante conhecido, chama-se Preconceito Preconceito Linguístico. linguístico, exatamente. Isso aí. Bom, André Silva, a língua sendo viva está sempre por mudanças. Portanto, você chamar alguém de menine dá na mesma. Concordo. Trava no sistema, diz, essa questão da linguagem neutra nessa lei é uma questão meramente de ataque à comunidade trans e intersexo, que usam esses pronomes, já que a lei já exigia uma norma padrão. O professor aqui explicou exatamente nesse sentido, né? Também aqui, Perfeito. tio Du, eu entendo que a linguagem neutra seria uma minoria querendo entrar no sistema linguístico e não vai tirar os direitos de quem já falava normal, entre aspas, né? Ninguém perderá direito, todos ganham. Exatamente. O canudo biodesagradável. Professor, vamos falar de coisa séria. Quando o povo brasileiro ficará em paz para falar registro? Muito mais carinhoso e sereno que registro. Sim, existe essa variação sem dúvida nenhuma, né? Tem umas pessoas que realmente falam dessa forma. Mas olha, eu acho que vai demorar, porque tá na segunda parte aí, tá no segundo percurso da mudança ainda. Tá, o registro é muito mais falado. Então vai ser difícil conseguir a paz aí com isso. Bom, Cecília Manso, eu concordo com o não uso da língua neutra nesses casos. Breno Altman explicou bem. O estudo da língua é abrangente, contempla a norma culta e as formas não cultas. Deve-se observar o contexto. Também aqui quem fala, a própria Cecília Manso, acho que ela complementa, né? Ela diz: eu tenho um livro que explica os gêneros masculino, feminino, epiceno, comum de dois e sobrecomum. Nossa, esse epiceno, comum de dois e sobrecomum. Isso são aquelas coisas bem tradicionais de gramática, né?
Ah, tá certo. Bom, e é isso. E Jéssica Santos falando camarada é palavra não binária. É verdade. Os comunistas É, falam camarada para tudo, né? é, Para homem, para mulher, é, não tem. exatamente, Chamamos todos exatamente, e todes. exatamente. Tá bem. E aqui, Canudo Biodesagradável, aqui para fechar mesmo aqui a conversa com o professor, ele diz: aula de português, rainha, matemática nativa. Tá certo. É, É isso. Professor, olha, te agradeço muito mesmo, obrigada. Até ultrapassou o nosso tempo aqui, porque é um assunto complexo, sim, assim, ele bastante detalhes, mas te agradeço pela aula, inclusive, né? Muito bem exemplificado, até esses 3 cenários que você apresentou para a gente poder ter esse entendimento completo mesmo da discussão. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez aqui por vir aqui nos iluminar um pouco sobre essas polêmicas todas, essas discussões sobre a língua. tá bom, sempre um prazer falar aí sobre a linguagem, né? E fiquei muito honrado aí de participar do programa, tá? Obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Próxima, tchau, tchau. Valeu.